da tarde. Eu liguei pro Ayrton. Ayrton, eu tô aqui na Anhanguera, no quilômetro, não sei das quantas, e eu precisava estar em São Paulo. Dá pra você vir pegar? Ele falou, é pra já. Ele tinha um XR3 com o motor preparado, né? E aquilo, de repente, eu tô lá, no outro lado lá, os guardas falam, o que é isso? Passou uma coisa ali. Ué, entendeu? Era o Ayrton. Quando chegou lá, ele não era ainda muito conhecido. Mas um conheceu, falou, meu Deus, mas é o Ayrton mesmo. Aí pegou autógrafo e tal. Mas a viagem de volta dá um livro. Porque, gente, esse cara não mexia na direção. Mas ele é que nem uma Fórmula 1, ele passava no cantinho de cá, no cantinho de lá. Independente se tinha carro ou não tinha. Porque quando tinha carro ele passava também. Eu não aguentava. A minha filha estava branca. Aí, pelo amor de Deus, para com isso. Não dá para aguentar esse negócio. Porque você via carro passando para cá, carro passando para lá, e ele... E a gente já achou que tinha batido 10 vezes já, e não tinha batido nenhuma ainda. Mas uma emoção, uma falta de ar, um frio na barriga, olha, uma sensação inigualável, era uma velocidade absurda, mas a maestria dele, passando os carros, era de uma leveza, de uma segurança, mas a gente não tinha isso, tinha que fechar os olhos, você passava mal, era um horror. Foi um dia que a gente chegou molhado, e a Rosane falou, pai, por que você chamou esse rapaz? E ele rindo, sorrindo, tirando sarro, né? Vocês estão nervosos por quê? Eu tô leve. Ele não gostava de cabelo muito curto. Ele gostava que deixasse o cabelo dele assim mais para comprido. E inclusive ele não gostava que deixava as orelhas dele de fora. Enquanto eu estava mexendo no cabelo dele, ele ia relaxando, relaxando, até que ele dormia. Ele dormia, eu falava, ah, meu Deus, e agora, como é que eu vou continuar o corte? Mas eu deixava ele dormir, porque eu sabia dos fuso horário dele, do cansaço dele. Então eu fazia tudo para que ele até dormisse mais, para que ele descansasse. Até que chegava uma hora que eu dizia, Ayrton, terminou, tá na hora de acordar. Aí a primeira vez foi um tumulto aqui no salão, né? Aí na terceira eu já coloquei ele numa sala reservada, porque as pessoas queriam se aproximar e o Ayrton gostava de ficar tranquilo. Tinha muita gente que punha carta embaixo da porta, recadinhos, esperava ele sair. E uma coisa que ele não gostava, que as pessoas pensavam que ele tingia o cabelo. Que de vez em quando o cabelo dele tinha umas nuances assim, mais dourada, com mais brilho. E o cabelo dele era muito bonito, mas era um cabelo difícil. Era um cabelo que eu ficava horas cortando. Alegre ele estava quando ele conheceu a Adriane Galisteu. Ele ficou outra pessoa. Ele era uma pessoa completamente diferente. Mais alegre, mais falante, mais solto. Enfim, dava para perceber uma diferença no Ayrton. Triste foi nas últimas vezes que ele veio cortar o cabelo. Eu percebi o Ayrton muito nervoso, muito. E ele falava muito no celular. E até ele fez um comentário comigo assim, olha, Valderez, é duro quando você não pode falar a verdade. E eu só escutando. Foi no último ano de vida dele. Eu não me lembro exatamente o mês e o ano, mas foi no último. Eu percebi uns meses antes que o Ayrton começou a ficar uma pessoa triste, muito nervosa. E quando ele falava no celular, ele estava sempre discutindo com alguém. Não era uma conversa normal, se via que era uma coisa muito preocupante, muito difícil que ele estava falando no celular. Mas eu, para deixar ele muito à vontade,
que eu percebia que era uma situação difícil, que ele estava resolvendo ou tentando resolver, eu saía. Eu fechava a sala, deixava ele trancado e deixava ele falando no celular. Aí quando eu escutava que ele tinha parado, aí eu entrava. Eu tenho cabelo, eu tenho pente e tenho a tesoura que eu cortei o cabelo dele na Grécia. Eu tenho guardado. Mas isso é uma coisa minha que está fechado a 7 chaves, tipo num cofre. Ele ainda era uma pessoa bem... Não dá pra dizer que era impulsiva, porque ele era aquela pessoa que parava e pensava 10 segundos para te responder uma pergunta. Então, mas quando pegava ele falava besteira pra imprensa. A relação dele com a imprensa era meio... Não assim, mas era meio... Eu vou falar quando eu quero, o que eu quero, pra quem eu quero. Não tão drástico assim, mas um pouco. Se alguém falava alguma coisa que ele não gostava, ou ele ficava muito bravo, ou queria não tomar satisfação com a pessoa, mas queria ser uma relação mais... enfim, ele achava que ele ia ter uma relação mesmo, de ficar discutindo coisas, ou não gostar ou não gostar, né? Então, aos poucos, eu fui explicando para ele que não é bem assim. Eu lembro que eu até, depois de umas corridas, ele vinha falar uma coisa, eu dizia assim, você quer mesmo saber o que eu penso ou você está perguntando para ouvir o que você quer? Porque, né, eu tinha medo de dar uma resposta, receber uma patada. Ele nunca me deu uma patada, nunca. Foi sempre super educado, sempre gentil. Quando eu queria falar uma coisa, nossa, não tinha jeito, ele falava. Ele era realmente bem diferente de todos os outros. Ele era um piloto que tinha opinião e dava a opinião dele, para começar, né, sobre tudo. Então, ele sempre dava manchete. O que ele fazia na vida privada era para ser privado. Ele não achava... Ele não queria que ninguém soubesse. Não precisava alardear a masculinidade dele. Esse era o jeito dele. Eu não testemunhei nada. Assim, quando eu comecei a trabalhar para ele já tinha tido, acho que, experiências ruins com a imprensa, falando da religiosidade dele. Então, era um ponto que ele não falava. Ele certamente não passeava de Bíblia embaixo do braço. Nunca vi lendo dentro do motorhome. Sempre tinha aquelas que vinham, sei lá, eu, amigo de alguém, que vinha organizar, ficava de pé na frente do box, ou seminua, ou obviamente se insinuando. Se ele achava bem, ele pedia para alguém arrumar o telefone da mulher. Mas até acabar o fim de semana não acontecia nada. Depois aí não era mais minha jurisdição. Primeiro, a prioridade de tudo era acertar o carro. Então, nunca dava pra você saber se você vai sair da pista às 5, às 6, às 7, às 8, às 9. Você vai ficar lá o tanto quanto precisar até você acertar o carro do jeito que você quer. Piloto nenhum gosta de ficar indo para evento de patrocinador, né? Nos dias à noite de corrida. Nossa, era o quarto mais detestável. Eu acho que isso ele tinha no contrato, que ele fazia assim, acho que 1 por corrida. Eu peguei ele, acho que com 29, 30, 30, até 34. Pelo que eu vi, ele amadureceu demais, de muitas maneiras, né? Eu achei que ele estava cada vez mais tomando as decisões que ele queria, em vez das decisões que todo mundo queria, inclusive a família. Não era só a família, porque eu acho que ele estava assim... sempre foi um peso para ele enorme quantas pessoas dependiam dele. Todo o business, tudo, praticamente a família inteira dependia né, dele, sei lá, continuar a ganhar dinheiro, continuar a ganhar corrida, sei lá, discutir tudo que eles tinham que discutir. Ele estava, então eu acho que nesse sentido ele estava começando... Depois de 3 campeonatos mundiais, já tinha 34 anos, né? Já estava morando cada vez mais aqui fora, já começou a tomar mais decisões em que ele tinha um pouco mais de prioridade.
If I had not watched the Grand Prix, when Ayrton arrived at the aircraft, I could not tell from his manner whether he had won or lost. He was so even the whole time, totally even. Wonderful guy. He wasn't very talkative, he just said hello, right? Because he was in fact quite shy at times, I think. And it was 3 months before he really started talking to me. Normally people who own private jets, they're egocentric megalomaniacs, and many of them, and in fact the vast majority of them, were gangsters. But Ayrton was totally different, and as I say, there was only 3 people that I ever worked for that were straight. I used to say, come and fly your jet, it's your jet, right? Come and fly it, you see. And I taught him to. I didn't need to do much teaching because he already flew the helicopter. There were just a few things that I had to point out, but in general, obviously, he had a magnificent feel for the aeroplane. He could land that aeroplane very well indeed. It was my responsibility to make sure that he didn't do anything silly, right? But he didn't do anything silly. In the middle of the Atlantic one day, I was flying him to the Canadian Grand Prix, and one of my fuel gauges went, and it's tight for fuel for this aircraft to go across the Atlantic. I had to dismantle the panel in flight. It was quite funny because Ayrton came up the front and said, "What are you doing?" I told him what I was doing, and he quite accepted it. Ayrton spent a lot of time talking on the radio, long-range radio, when Adriana was in Brazil, and when he said he'd finished, he'd give me back the microphone, and I said, "I can always recognise a young man in love," and he smiled. I don't think that Adriana Galisteu was the person that they wanted Ayrton to. I was flying his airplane one day, and I was in a thunderstorm, and the windscreen shattered. So I obviously had to land, and I had to put in a new windscreen, which was, I think, about $26,000 or something like that, right? A few days after that, I had to go and pick up Ayrton in Faro, in Portugal, and he was with Adriana Galisteu. And we were flying into Paris, and I think they were going for some shopping and some possible presentations or something. And I said to Ayrton, "Please make sure she hasn't got your credit card." And Ayrton, very seriously and very quickly, he said, "Owen, she costs me a lot less than you." And Ayrton was getting older, and he wanted to be his own boss, and he was slowly breaking away from his father. Not nastily or anything, he's just a growing man. Não chegou na vida dele numa época que ele estava amadurecendo e começando a tomar mais decisões para si próprio. Era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito autêntica, muito, sabe, fala o que quer, pensa, ri de tudo. Tudo praticamente que ele não era. Ela trouxe para ele uma leveza que acho que mudou ele substancialmente. Ela realmente ajudava ele a relaxar e esquecer tudo. Ela tinha 19 anos. Né? E tinha a leveza de espírito de uma pessoa de 19 anos. Apesar de ter tido uma vida difícil. Né? Ela já tinha perdido o pai, ela não foi uma pessoa que nasceu privilegiada como ele, Ayrton. Né? Ela batalhava da maneira que ela podia. Ela sustentava a mãe com os trabalhos lá dela. Ela tinha um irmão bem problemático. E isso o Ayrton falou, com tudo que todos os problemas, ela está o tempo inteiro bem. Ela está rindo o tempo inteiro, ela dá sempre uma palavra
boa para dizer para ele. Ele afetou, eu acho, né? Minha opinião, eu acho que afetou ele nesse sentido, de ser um pouco mais leve também. A única vez que ele mencionou Xuxa para mim foi em 94, no Grande Prêmio. A gente estava no escritório fazendo um monte de coisa. E tinha os jornais na mesa que a gente estava olhando. Na primeira página de algum jornal estava a Xuxa fazendo alguma coisa que eu não sei o que era. Então, o único comentário, ele olhou e falou assim: ela continua vivendo a vida nos jornais. Não tive uma impressão ruim nem boa, assim, fato, né? E eu achei que não era o momento de perguntar nada. Ele só estava falando uma coisa que era para eu escutar, registrar e esquecer. Ele ficou apaixonadésimo de 4. E a impressão que eu tenho das outras pessoas contando é que, enfim, ela queria viver a vida em público e ele não queria viver a vida em público. Mesmo depois de amadurecer tudo, ele nunca quis viver a vida em público. Ele não queria contar para a imprensa o que ele come no jantar, nem qual a roupa preferida dele, nem nada. Tudo que ele pudesse preservar, ele preservava da privacidade dele, enquanto, pelo que eu entendi, a Xuxa, né? Sei lá, a vida com a Xuxa era uma coisa muito na mídia, exposta, que ele não queria, que ele não gostava. Eu estava na casa dele, em Portugal, no Algarve. Eu falei com o Flávio Briatore no telefone. E o Flávio me dizia: você sabe que ele está na Inglaterra, eu não consigo falar com ele, diga a ele para não assinar com a Williams antes de falar comigo. A Ferrari estava atrás dele. E é quando ele diz: não, porque me lembro de ter dito a ele: vai para a Ferrari, monta uma equipe em torno de você, diz que o primeiro ano é para acertar, o segundo ano é para ganhar alguma corrida, o terceiro ano é para ser campeão e você vira Deus. Diventadio, ainda brinquei falando italiano. A resposta dele para mim: eu vou depois que eu for para Williams e ganhar mais 2 títulos mundiais. Porque eu já não ganho um campeonato há 3 anos. Eu não tenho o direito de passar mais um sem ganhar. Exatamente isso. Essa é a frase dele. Que ele queria vencer para depois e realizar a outra parte do sonho dele, que era ser piloto da Ferrari. E veja que, por coincidência, que o Briatore queria impedir que ele assinasse contrato com o Frank para levá-lo para Benetton, que o Schumacher acabou, naquele ano em que o Ayrton morreu, acabou sendo campeão com o carro que o Briatore queria dar para o Ayrton. Three months after Ayrton's death, Schumacher phoned me and he asked me if I'd like to go and work for him. And I said, thank you, but no thank you. Right? It was too close, and besides, the Senna family were still in shock. 2 years later, and I still had the aeroplane here in Europe, he called me again and asked me if I would. So I said, well, yes, can I come and see you? So I went to see him. I said, I have to tell you that my first responsibility is to the Senna family. Now, if you would like me to fly you when I'm not working for them, then I'd be happy to do it, because I'm not flying them very often these days. And Schumacher were fighting for the championship. And I actually flew Schumacher's aircraft down to Jerez, and I have to tell you, there were in fact 250 T-shirts in the back of the aircraft that said, Michael Schumacher, 19 whatever it was, world champion. He didn't win.
and the T-shirts became cloths for cleaning cars, I think. The day before, I had a phone call from Brazil saying that they were coming across and they wanted me to meet them in Jerez to go on through Europe, and we actually went to Prague. And I told Schumacher that I'm sorry, I have to go, but I did find him another pilot that I just put in my place. He wasn't very happy about that, but I did warn him.